Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, teremos por base o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos de 1 a 3. É um texto muito conhecido, mas com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. Apesar de estarmos nesse isolamento social, não estamos distantes de Deus. Deus habita em nossos corações pela fé. Amém? Vamos ao texto, Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Que visão extraordinária. Essa é uma das maiores visões sobrenaturais registradas na palavra do Senhor, né? E esta visão, ela fala originalmente acerca da nação de Israel. Eles não haviam sido só despatriados, mas também haviam perdido todas as coisas. Perderam tudo. Havia uma desestruturação completa na sociedade, porque eles foram levados cativos. Os que ficaram em sua terra natal estavam em extrema pobreza, e ao serem levados, toda esta sustentabilidade que eles tinham como nação foi comprometida. Questões econômicas, de ordens sociais, estruturas familiares, até a fé deles estava comprometida. Olha só que situação terrível. Tudo isso foi representado nessa visão que o profeta teve. Ali ele viu ossos, mas ele não chegou ali e viu corpos mortos ou esqueletos que dariam uma noção mais precisa de que se tratava, de humanos, de pessoas que haviam perecido ali. Os ossos estavam completamente fragmentados sobre a superfície da terra. Isso para dizer a ele o quanto a sua nação havia se desestruturado. E ele foi chocado por aquela visão. Olha que coisa interessante, existia ali uma situação caótica. Agora, às vezes nós olhamos para a nossa própria nação, perceba se não é assim, e a gente então vê um pouco dessa situação, quando a gente vê multiplicação da iniquidade na nossa nação, quando a gente vê a quebra de princípios e de valores tão importantes, quando a gente presencia tanta conturbação social, política, econômica, quando a gente vê uma situação como a pandemia que estamos passando, tudo isso demonstra que há um pouco dessa realidade nas nossas nações. Talvez você até veja um pouco dessa realidade na sua própria vida, em algumas áreas da sua vida, e pense: poxa, minha vida também não está nada fácil. Talvez um pouco desta visão que fala sobre a desestruturação da nação de Israel também fale um pouco da minha vida, da minha história. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para mudar esta realidade no dia de hoje. E eu quero que você esteja atento a isso. Eu quero voltar ao texto e analisar por duas perspectivas distintas esse texto. Primeira perspectiva do profeta, depois a de Deus. E por fim, fazer uma aplicação às nossas vidas. Acompanhe comigo aquilo que o Senhor, pelo Espírito, quer falar aos nossos corações. O profeta é colocado em meio a estes ossos. Mas qual sua perspectiva sobre este vale? Eu quero lembrar a você que, como Deus falou ao profeta, Deus o chama de filho do homem, mostrando a Ezequiel a sua humanidade e, consequentemente, a sua limitação. Então, Ezequiel, ele é muito similar a nós nesse sentido, porque nós também temos na nossa humanidade grandes limitações, e compreender o olhar de Ezequiel
é também discernir um pouco como nós enxergamos às vezes as coisas. Então vamos, pela perspectiva deste profeta, analisar o vale. E como que a gente sabe o que ele pensava? A gente entende pelo texto, a gente discerne pelo texto. Nos versículos 1 e 2, ele diz que veio a ele a mão do Senhor, e ele foi levado pelo Espírito de Deus a este vale de ossos secos, e o que ele viu ali foi uma situação caótica, de ossos desconectos, sequíssimos sobre a superfície da terra. Então a primeira coisa que compreendemos aqui pela perspectiva do profeta é que o vale era um lugar marcado pela dor, morte e caos. Entenda que estas pessoas que pereceram ali, era a sua própria nação, tocava suas emoções, tocava a realidade da sua existência, e ele vê que aquele era um lugar de tristeza. Ele enxerga a dor, ele enxerga a morte. É a primeira linguagem que o vale tem com ele. Os ossos traduzem de uma forma muito clara que muitas vidas pereceram ali. Você sabe que quando nós estamos diante de uma situação trágica, né? Essa situação fala conosco, e às vezes fala até a respeito de situações pessoais, de coisas que são próprias a nós. Não foi diferente com o profeta. Foi a primeira coisa que ele vê a morte naquele lugar, ele vê o caos naquele lugar. Quando você analisa às vezes uma situação na sua vida, você se depara com uma realidade como essa, uma realidade triste, uma realidade caótica, diz, por que a minha vida profissional chegou a isso? Por que a minha vida, o meu relacionamento familiar chegou a este caos? Por que chegou a este ponto? Você identifica que aquela é uma situação caótica. Mas também pela perspectiva do profeta, a gente entende que ele via que este era um lugar do agir de Deus, porque foi Deus quem o levou a este lugar. Apesar da situação ser caótica, ele não foi levado ali pelo inimigo para dizer a ele, ó, o que eu fiz à sua nação. Não, foi Deus quem o levou a este lugar. E se Deus o levou ali, havia um propósito, porque o meu Deus, o teu Deus, o Deus da palavra, ele não faz nada sem propósito. E eu quero que você compreenda que nem todas as situações adversas em nossas vidas são setas do inimigo, são produzidas pelo diabo. Deus às vezes prova a nossa fé em meio às adversidades. Então quando você vê uma situação adversa na sua vida, você tem o costume, ou às vezes é levado no afã daquele momento, do problema que existe ali, a pensar, o diabo está investindo contra a minha vida, isso aqui é a obra do diabo, é ele quem se levanta contra a minha prosperidade, contra o meu relacionamento familiar, contra a minha fé, contra a minha nação. Mas às vezes Deus permite que nos encontremos em meio a uma realidade adversa, para que a nossa fé seja provada e aprovada consequentemente. Essa é a vontade de Deus. Mas eu também quero que você compreenda que, pela perspectiva do profeta, o vale era um lugar de incerteza. Por que de incerteza? Porque ele não compreendia qual era a vontade de Deus acerca dessa situação. Versículo 3, Deus pergunta a ele, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a resposta que o profeta deu. Ele foi sincero. Ele disse, Senhor, tu sabes. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não sei te responder isso, porque eu não sei qual é a tua vontade em relação a isso. Nem todas as coisas que Deus faz, nós compreendemos de pronto, nós compreendemos imediatamente. Há coisas que só compreenderemos depois de um tempo. Deus assim revelará a sua intenção. Quando ele diz a Deus isso, tu sabes, fica evidente
de que ele não tinha a compreensão, o discernimento do porquê daquela situação, ou do porquê Deus o levou para andar em meio a estes ossos e participar desta realidade. Primeiro, porque ele era um profeta, e um profeta é chamado para falar a vivos, e eu digo isso, é claro, no sentido, vivos no sentido da existência humana, não no sentido espiritual, porque o profeta profetiza muitas vezes, nós como profetas pregamos muitas vezes para mortos espirituais, para que esses revivam. Mas aqui, de uma forma literal, o profeta, ele profetiza a seres que existem. Olha só que interessante, mas Deus leva ele agora em meio a um vale onde a vida não existia mais. Não existia mais possibilidade de vida ali. Então a primeira coisa que o confronta e que também traz a ele, não é essa falta de compreensão momentânea da vontade de Deus, é o porquê ele estava ali. Se no ofício do profeta não cabe profetizar aquilo que já está morto. Em segundo lugar, se Deus queria reviver aqueles ossos, por que não o fez enquanto eram cadáveres? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil revivê-los enquanto eram esqueletos? Mas chegou a um ponto extremo, chegou a um ponto em que eles não eram só simplesmente ossos como um esqueleto, mas eles estavam espalhados, desconexos e completamente secos. Por que agora Deus poderia querer reviver aqueles ossos? Parecia, então assim, algo meio paradoxal. E nós não compreendemos muitas vezes os porquês de Deus, ou a forma da ação de Deus, para nos levar ao lugar aonde nós desejamos chegar, e aonde a sua própria vontade nos quer levar. Olha só, irmãos, às vezes nós queremos ir a algum lugar, e sabemos como chegar ali, porque temos o entendimento da estrada, do caminho. Às vezes a gente faz uso de GPS para isso, aplicativos no celular. Mas se alguém nos pega e leva por uma rota alternativa, a gente não entende bem o porquê, e às vezes a gente se sente perdido. Por que escolheu essa? Por que estamos indo por aqui? Será que isso nos vai levar ao destino? E às vezes Deus usa rotas para nos levar aonde Ele sabe que precisamos chegar, e nós não compreendemos. Mas o importante nesses momentos é ter uma plena confiança no Senhor, mesmo se você não esteja entendendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou o porquê dessas situações adversas. Confie plenamente no Senhor. Por que nossa nação, por que o mundo está passando por isso? Não temos todas as explicações, sabemos que isso já era profetizado, mas uma coisa nós temos que ter em mente: podemos confiar plenamente no Senhor. Pela perspectiva do profeta, o vale era um lugar de aprendizado. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu vou parafrasear o que ele fala. Ele diz a Deus: eu não sei, mas tu sabes, ensina-me. Eu quero aprender contigo, Senhor. Eu quero te dizer que a vida de um cristão tem que ser uma vida de aprendizado, quer seja na adversidade ou nos momentos de vitória, de triunfo, sempre teremos o que aprender com Deus. É por isso que precisamos ter corações ensináveis. E um coração ensinável é um coração quebrantado e humilde na presença do Senhor, que reconhece o seu limite e a sua capacidade de compreender todas as coisas. Por isso, quando você não compreender o que está acontecendo, não comece a murmurar. Peça a Deus que Ele te explique. Aprenda com o Senhor e se fortaleça na fé. Ele iria aprender com Deus que se pode vencer no vale de ossos secos.
ele iria aprender com o Senhor que não existe causas impossíveis para Deus. Ele iria aprender grandes lições naquele lugar. Se nós entendermos isso, não haverá situações impossíveis, não haverá vales sem esperança para nós. Simples assim, irmãos. As adversidades, elas sempre existirão. Mas nós não admitiremos de nenhuma forma que aquilo seja impossível para a solução, porque Deus está agindo ali. A nossa esperança reside no Senhor. No versículo 37, no versículo 5 do capítulo 37, está escrito: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei. A nossa esperança está aqui no agir de Deus. Quando Ele começa a agir, quando Ele começa a operar em nossas vidas, em nossas causas, em nossas situações, nós temos a plena certeza de que coisas extraordinárias irão acontecer, de que uma solução está no horizonte. Por fim, a bênção virá, por fim, a vitória se manifestará. Por mais extrema que tenha chegado a situação, Deus sempre suplantará todo o caos com a sua palavra de vitória, com a sua palavra de ordem. Agora eu quero analisar um pouco, pela perspectiva de Deus, a situação deste vale. Então eu entendo que, por sua perspectiva, o vale de ossos secos era um lugar para demonstrar sua disciplina na vida do seu povo. Dos capítulos de 1 a 24, Deus está neste livro expondo de forma detalhada o pecado da nação israelita. E ele começa a detalhar o pecado do povo, o pecado dos sacerdotes, o pecado dos príncipes, o pecado dos profetas. Todos estavam ali inseridos neste contexto de transgressão. Ora, as adversidades, às vezes, queridos, e os problemas que enfrentamos, e eu não estou dizendo que sempre é assim, às vezes são provações em nossas vidas, mas às vezes isso é fruto de disciplina de Deus, por causa da nossa rebeldia, da nossa forma inconveniente de agir diante da santidade de Deus, abraçando coisas pecaminosas e tendo um coração e uma atitude rebelde diante do Senhor. Esta era a realidade que se apresentava. Israel não estava passando por essa situação simplesmente porque o diabo se levantou contra eles. A história não era essa, mas isso era fruto da disciplina de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quem sabe você agora não comece a ver coisas na tua vida, adversidades na tua vida, por essa ótica. Reflita, antes de mais nada, alguma coisa que eu esteja fazendo de errado, que o Senhor precisa tratar em mim. Há alguma situação na minha vida onde eu não estou em submissão à vontade de Deus, para que isso não se torne uma adversidade no seu caminho. Mas também, pela perspectiva de Deus, era um lugar para manifestação da sua graça. Aquele vale era um lugar para o exercício da misericórdia de Deus, para o exercício da graça de Deus, porque o prazer de Deus está em restaurar todas as coisas e não da destruição delas. Deus não quer destruir a nossa nação. A vontade de Deus não é destruir este mundo. A vontade de Deus não é destruir áreas de tua vida, onde você possa estar passando por um momento difícil. Ele quer restaurar todas estas coisas. Ele quer manifestar a sua graça, a sua misericórdia em favor das pessoas. Deus é amor acima de tudo.
mas ele não seria amor se não fosse justo, e se sua justiça não fosse empregada no tempo oportuno. Pense nisso. Também seria um lugar para a demonstração do seu poder e glória. De certo, para o profeta, seria uma missão quase que impossível reconstruir aqueles esqueletos, juntando ossos a ossos. Era um quebra-cabeça impossível de ser montado. E mais impossível ainda, a sequência dos acontecimentos para que aqueles ossos voltassem a ser pessoas com vida sobre a superfície daquele vale. Mas para Deus nada é impossível. Olha que coisa maravilhosa. Apesar das coisas terem chegado a um ponto extremo, por fim, o poder de Deus prevaleceria. Olha, Ele age em favor das nossas causas e muda as realidades mais cruéis em nossas vidas. Eu quero que você creia nisso. Não tem mais jeito. Isso aqui já estamos falando da morte do meu casamento, já estamos falando da morte da minha empresa, já estamos falando da morte de situação A ou B ou C, estamos falando de uma situação caótica em nossa nação. Por fim, creia, porque por fim, o poder de Deus prevalecerá. A última palavra não é do diabo. A última palavra não está nos lábios dos homens. A última palavra é de Deus. E Deus está trabalhando em prol de nossas vidas. Eu quero que você creia nisso, porque isso é necessário para a firmeza da sua fé. Eu quero, por fim, fazer uma aplicação, sobre o que é nas nossas vidas, sobre o que é necessário para mudar a realidade caótica do Vale de Ossos. Vou ser bem breve, mas espero ser também aqui um instrumento na mão de Deus para instruir a sua vida. Em primeiro lugar, nós notamos, entendemos pelo texto que é necessário haver disposição e prontidão no nosso coração. Se o profeta se detém, se o profeta se cala, nada aconteceria. Mas quando ele se dispõe e profetiza, logo nós vemos um barulho, começamos a ouvir um barulho de mudanças. Isso é Deus falando conosco, queridos. Porque você precisa se animar. Você não pode desistir. Deus dá bom ânimo ao nosso coração. Você precisa se levantar para que essa realidade seja mudada na sua vida. Não aceite ser derrotado. Porque a vontade de Deus é que sejamos em Cristo mais do que vencedores. Então é tempo de você parar de se vitimizar e ter uma atitude tal qual a do profeta. Quando Deus deu o sinal, ele imediatamente, ele começou a agir, ele se dispôs, ele disse: eu sou profeta, eu estou aqui para declarar a tua palavra, Senhor. E ele começa então a exercer ali a autoridade de Deus e declarar a palavra de Deus. Então a primeira coisa, é necessário que você tenha bom ânimo, que você se levante e que você haja. Em segundo lugar, é necessário uma fé ativa em nossos corações, no meu e no teu coração. É necessário que creamos e que tenhamos uma fé vívida, uma fé ativa. Ele creu de todo o coração que aquela realidade, mediante a ação e a palavra de Deus, poderia ser mudada, poderia ser transformada. O povo de Israel havia desistido de si mesmos, havia sido tocado pelo espírito da incredulidade. Olha o que é que eles dizem aqui, versículo de número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O espírito da incredulidade havia tocado o coração, a vida deste povo. Não permita que isso aconteça com você.
Atue pela fé. Não aceite que a incredulidade se assenhore do seu coração. A fé não nega as circunstâncias, não nega a dor, não nega o medo, não nega o problema. Mas a fé, ela muda as circunstâncias. Quando ela está em ação, ela muda as circunstâncias. Levanta de onde você está, crendo que Deus é poderoso para mudar essa realidade. Talvez você esteja olhando os últimos acontecimentos de nossa nação e dizendo: eita, o que é que vai acontecer? Isso parece aqui que é tão caótico que não tem solução. Não tem solução talvez para homens, mas para Deus sempre terá solução. A minha fé não está depositada nos homens, a minha fé está depositada no Deus vivo e verdadeiro, aquele que ouve o clamor da sua igreja, aquele que escuta a tua oração. Não pense você que não há mais solução para os teus problemas, porque Deus, Ele não deixou de ser Deus, e Ele não deixou de acudir aqueles que esperam nele. Por isso, creia de todo o teu coração. Mas também é necessário, em terceiro lugar, declarar a palavra de Deus. Se é certo que ele creu de todo o coração, também o é de que ele profetizou com os lábios, de que ele declarou a palavra de Deus. Ele disse: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então cada osso se apresentou à convocação de Deus. Porque quando a palavra de Deus é ministrada em fé, declarada em fé, o poder de Deus se manifesta ali. Cada osso se apresentou, nenhum deles faltou. Eles estavam se juntando, e não só os ossos, mas os tendões, a carne, a pele e o fôlego da vida. O vale do caos se transformou no vale da vida. O vale da morte se transforma no vale da vida. Quando a fé está em ação, quando cremos no Deus do impossível, quando cremos nesse Deus que chama a existência aquilo que não existe. Deus tem um poder de fazer isso sobre nossa nação. Deus tem um poder de fazer isso sobre as circunstâncias adversas da tua vida. Tudo se ordena mediante a palavra do Senhor declarada com uma fé viva. Deus te chama nesta manhã para andar sobre este vale, não apenas como um observador, não apenas como um espectador, mas como um profeta de Deus. Que maravilha, hein? Como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é poderoso. Eu quero encerrar te perguntando o seguinte: não tem Deus poder para mudar essa adversidade em nossa nação? Não tem Deus poder para mudar a adversidade em qualquer situação em nossas vidas? Se você crer que Ele tem, o que você deve fazer? Se disponha, tome uma atitude em fé, declare a palavra de Deus sobre qualquer circunstância adversa. Diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, pois assim diz o Senhor: farei entrar o Espírito em vocês, e vocês viverão. Olha, essa adversidade declara isso. Você viverá. Isso não ficará assim. A morte e o caos não serão o fim dessa situação, mas o fim dessa situação será a vitória, porque nós cremos em Deus. Ele pode mudar essa realidade adversa. Creia nisso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente.